Falar agora sobre Davi. Irmãos, Davi, ele é vamos dizer assim, um herói emblemático, né? Já que Deus chamou Davi, mandou Samuel ungir Davi, já que já tinha rejeitado o rei Saul, nós vemos que Deus tinha um cuidado com Davi. Davi, meus irmãos, é da linhagem de Boaz com Ruth. Ruth era sua avó. Mas nós vemos, irmãos, que ali Davi, ele foi chamado, continuou na sua, foi ungido, não aconteceu na hora que ele gostaria, vamos dizer assim, não aconteceu do dia para a noite a sua coroação, porém nós vemos que Davi, um homem dedicado ao Senhor, pelo menos nessa parte, antes de ele se tornar rei. Davi, meus irmãos, foi um grande homem. Nós vemos que quando Davi luta com Golias, que é uma história que todos conhecem, meus irmãos, uma das histórias que mais se conhece, nós vemos que Davi, ele lutou contra Golias. Davi lutou contra Golias, venceu Golias, e depois disso, meus irmãos, ele começou a ser mal visto assim pelo rei Saul, já que antes disso ele tocava a harpa para que o espírito mal de Saul pudesse ser acalmado. Nós vemos, meus irmãos, que Davi, ele prossegue, continua. Depois, filisteus ali, ele acaba lutando contra Golias, mata Golias, corta a cabeça de Golias, e aí as pessoas começam a falar melhor de Davi do que de Saul. Isso desperta uma inveja, e Saul começou a ficar insuspeita com Davi. Davi, fiel a Deus, firme com Deus, começa a fazer, já virou um grande homem do exército de Saul, conquistou várias vitórias com Saul. Nós vemos que depois Saul começa a persegui-lo, e persegui-lo mesmo, mandou homens, e aí Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Davi foge, vai para outro lugar, lá no outro sacerdote, lá atrás do sacerdote Aimeleque, lá que dá a espada, que dá os pães, e Davi começa a fugir. Saul ia procurando de Davi, mas Davi teve várias oportunidades de matar Saul, não se levantou contra o ungido do Senhor. Por isso que nós temos que tomar cuidado, nunca se levantar contra o ungido do Senhor. Então nós vemos Davi, ele sendo um homem fiel a Deus, sendo um homem fiel aos seus princípios, ao qual ele tinha aprendido. Não posso tocar no ungido do Senhor, se ele tiver que morrer não vai ser pela minha mão. Muitos quiseram até fazer alguma coisa ali, mas Davi não faz. Davi fez aliança com o filisteu, se fingiu de louco, foi um mercenário. Alguns homens se juntaram a ele na caverna de Adulão. Nós vemos, meus irmãos, que Davi passou um bocado, porém chegou um momento, Saul tinha morrido, ele acabou se tornando rei, mas não rei de toda Israel. Primeiro de uma parte de Israel, como se fosse Jerusalém, depois nós vemos que Davi, ele acaba se tornando rei de todo Israel. Resumindo, né? Aí nós vemos que Davi começa a reinar, várias batalhas, várias vitórias. Davi escreveu muitos salmos, se não me engano 73 salmos. Davi foi um grande salmista. Davi tinha um coração quebrantado, Davi tinha um coração arrependido. Por isso que ele fala que ele é o segundo coração de Deus, porque ele se colocava à disposição do arrependimento. Davi, meus irmãos, ele começa a reinar por todo Israel. Deus dá vitória para ele, abençoa ele poderosamente. Ele tentou fazer o censo, Deus foi e reprimiu. Ele teve que pagar um preço por isso. E depois nós vemos que, meus irmãos, infelizmente chegou um momento que Davi deveria ter ido à guerra e não foi. E aí começa, vamos dizer, o declínio do seu reino. Davi, ele estava passeando no palácio, viu Betseba lá tomando banho, uma mulher formosa, se purificando das suas imundícias, chama ela, tem relações com ela, ela fica grávida, chama Urias para dizer, é filho de Urias, mas ele viu que não tinha jeito. Datã foi, falou com ele deu a própria sentença para ele mesmo, mas quem acabou morrendo foi a criança. Nós vemos que ele também matou Urias, já que ele entregou a sentença de morte de Urias para poder entregar para Joabe na batalha, coloca Urias na parte mais difícil ali da batalha, e Urias é colocado lá, acaba morrendo. Davi chama Betseba e toma ela para mulher. Davi já tinha tido Abigail por uma situação lá, tinha Mical, mas Mical depois ficou para trás, depois chama Mical de novo, mas porém nós vemos que com Betseba foi a sua esposa preferida. Então nós vemos que Davi, depois dessa queda que ele teve com Betseba, muitas coisas aconteceram. Os seus filhos, Absalão matou Aminon, Aminon tinha estuprado Tamar, que também era sua filha, e nós vemos que começou um reboliço no reino de Davi, porém Davi se arrependeu. Davi, meus irmãos, se arrependeu quando teve o filho com Betseba, a qual morreu. E agora nós vemos Davi, ele passando por tudo isso, teve que fugir do filho, o filho se deitou, Absalão se deitou com as concubinas dele ali, mandou montar uma tenda ali, vamos dizer assim, praça pública, teve relações com as suas mulheres, o harém, e violou o harém de Absalão, viola o harém de Davi. Nós vemos que Davi,
o seu próprio filho começa a se levantou contra ele. Alguns dizem que Davi não foi um bom pai, não teve atenção, não deu atenção devida aos seus filhos. Nós vemos, meus irmãos, que infelizmente não deu mesmo, porque quando Aminon estuprou Tamar, ele não fez nada. Depois nós vemos que Absalão matou Aminon também, e nós vemos que Davi ele fez vista grossa para com os seus filhos. Foi um grande rei, porém alguns dizem que foi um péssimo pai, e por isso teve que pagou muito caro, tanto pelo seu pecado com Betseba, também por não ter dado a atenção devida aos seus filhos. Mas Davi, meus irmãos, ele prossegue. Depois Absalão acaba morrendo, ele retoma de novo o reinado de Israel, fica velho. O seu filho Adonias tem um levante contra Davi. Davi já estava velho, mas ele tinha prometido o reino ao filho de Betseba, cujo nome Salomão. Davi fez o desenho do templo, Davi fez tudo, mas Deus falou que ele não construiria o templo, porque as suas mãos estavam cheias de sangue. Então nós vemos que Davi era um homem da guerra. Já Salomão, que sucederia ao seu pai Davi, ao qual tomaria conta do reino. Davi, meus irmãos, ele morre farto de dias. Nós vemos, Davi teve altos e baixos, mas uma coisa interessante de Davi é que ele sempre teve um coração quebrantado, ou seja, um coração disposto ao arrependimento. Amém, irmãos? Esse foi um brevíssimo comentário acerca de Davi. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.